Vamos começar com uma remoção. Eu vou remover todo esse alongamento, porque a cliente quer fazer uma decoração com fundo transparente. E aí eu vou fazer uma remoção e vou fazer uma nova aplicação. Eu estou usando uma broca de cerâmica. Essa é uma broca da DZ, eu compro na Shopee e ela é faixa vermelha. Eu vou tirando, gente, tudo que eu conseguir tirar com essa broca, para poder não precisar depois tirar com o mandril. Gente, sempre movimentos rápidos para lá e para cá, zigue-zague. Não fiquem no mesmo lugar, porque senão esquenta a unha da cliente, vai queimar, vai machucar. A cliente não vai gostar. Então, assim, vocês fazem pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, cima pra baixo, para poder a broca não ficar no mesmo lugar e não queimar a cliente, tá bom? Agora eu vou tirar toda a borda livre, toda essa unha crescida com a lixa 180. Vou arredondar os cantinhos para poder colar bem nos cantinhos. Passo isso em todas as unhas, bem rapidinho. Agora eu venho com a minha broca diamantada. Essa é a 309 da DayZ. Compro na Shopee também. Compro naquela loja Clique Certo na Shopee. Venho passando na área da cutícula e tiro toda a pelinha, toda essa cutícula grudada na unha. Tudo que estiver grudado na unha, na lâmina, eu removo com essa broca. Eu deito o máximo da broca para não furar a unha natural. Como essa cliente tem a cutícula mais sequinha, eu passo várias vezes. Tiro bem as pelinhas, todas as pelinhas que estão grudadas. Se ficar alguma pele, pode dar descolamento na sua unha. Então, você remove todas essas pelinhas que ficam na unha. As pelinhas branquinhas, esse restinho de cutícula. Tudo que você puder tirar, você tira. Para poder não dar descolamento na sua unha.
Agora eu venho com o mandril, passando por toda a lâmina, tirando todo o brilho da unha. E como sobrou um restinho de gel, eu vou tentar remover esse resto de gel com a minha broca de mandril. Não precisa passar várias vezes no mesmo lugar, é só mesmo para poder remover esse brilho da lâmina. Essa parte mais branquinha é o gel que sobrou, então eu vou tentar tirar o máximo que eu puder, dando batidinhas, não fico com a minha broca parada em cima da lâmina da cliente, porque senão vai machucar, vai queimar. Então eu vou dando batidinhas e tirando aos pouquinhos esse resto de gel. Eu tiro o máximo que eu consigo. Eu não fico ali muito tempo tirando, porque pode prejudicar, pode machucar, fora que perde tempo também. Então, assim, eu tiro o máximo que dá e vou para a próxima. Como eu vou fazer um alongamento por cima, não é uma remoção 100%, então eu não fico tirando 100% do gel. É importante que nenhuma parte da unha fique sem lixar, para poder o gel aderir. O gel não adere à superfície lisa, por isso que fazemos as ranhuras para poder aderir. Venho com essa tip da marca Zen, ela é transparente, formato bailarina, extra longa, comprei na Shopee também. E agora eu vou fazer a adaptação dessa tip, que ela é menor e ela ficou grande nesse dedo. Então eu vou lixar as laterais para poder diminuir o tamanho dela, para poder ela encaixar certinho na, na unha da cliente. E aí eu lixo com a lixa mesmo, 180, ou você pode cortar com cortador também, ou com alicate, se quiser adiantar. Eu gosto de fazer com a lixa para poder ir aos poucos. Agora eu venho com a minha cola, Tec Bond, e colo só na pontinha da unha, gente. Tem que ser só na pontinha. A tip é só um extensor, tá bom? O máximo que vocês puderem colocar na pontinha é melhor, porque aí vai ter mais espaço da unha natural para poder colocar gel. E o gel que segura, gente. Seguro bem até a unha colar, porque como eu trabalho debaixo do ar-condicionado, às vezes não cola direito. E é isso, gente. Eu vou colocando a tip. Ela tem que dar de uma ponta a outra ponta. Se ficar um lado maior, eu dou uma leve lixadinha. E ó, quando fica certinho assim, eu venho com a cola, passo ali só na pontinha e levo pra... e colo. Depois que todos estão colados, eu venho com meu dedo mesmo, ou com uma gaze, e vou passando ali para remover essa colinha que escorreu por cima. Venho com meu cortador de tip, é um próprio cortador de tip, e corto do tamanho que o cliente deseja. Uma por uma.
E aí eu meço cutícula com cutícula para ver se tá o mesmo tamanho. E ali deu para poder ver que tava um pouquinho maior. E aí eu vou e arrumo cutícula com cutícula para ver se as pontas estão certas. Agora, para adiantar meu lixamento, eu venho com o cortador de unha cortando a esquina da tip, porque depois vai ficar mais fácil para poder lixar. Agora eu venho dando forma pro meu esqueleto, né? Vou definir o formato ali. Eu gosto da almond mais fininha nas pontas, daquela almond mais afunilada. Então eu venho e deixo ela bem afuniladinha. Como eu faço o lixamento? E para fazer esse formato, eu começo fazendo tipo um V, né? Lixo parede lateral para dentro, a outra parede lateral para dentro, e depois eu só arrumo a pontinha. As paredes lateral para dentro, a outra para dentro também. Depois eu venho só consertando a pontinha. Depois eu meço cutícula com cutícula para poder ver se tá ficando mais ou menos o mesmo tamanho. E é isso, gente. Eu vou arredondando pra ponta, fazendo tipo um V, tipo um U, e depois eu só arrumo a pontinha. Agora eu venho com o mandril e lixo esse degrau e toda a superfície da tip. Como eu expliquei no vídeo, o gel não adere em superfície lisa. Então a gente faz essa ranhura para na hora que a gente passar o gel base entrar na ranhura e grudar. Senão ele soltaria. E a gente faz, tira esse degrau também para o gel não ficar manchado. Principalmente quando é gel de cor, fica ali exatamente a linha com concentração de gel. Então a gente faz esse nivelamento do degrau. E, gente, esse mandril esquenta, então vocês sempre vão fazer zigue-zague, pra lá e pra cá, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, batidinho, pra poder não machucar a unha da sua cliente. Porque a unha natural é sensível, acabou de passar por uma remoção, então tá mais sensível ainda. Então a gente vai fazer com delicadeza, mão leve, pra lá e pra lá e pra cá, batidinho, pra não. Eu tiro o degrau e arranho toda a tip com o mandril.
Se precisar ajustar o tamanho, o formato, eu posso fazer isso com o mandril. Se você tiver noção, é, você pode fazer isso com a lixa no motor. Não precisa ser feito só com a lixa manual. Vou tirar o degrau e vou arranhar a tip novamente. Fica um pouco repetitivo falar as mesmas coisas, mas porque, né, são vários dedos, a gente está fazendo a mão completa. Então, vamos repetir várias vezes em cada dedo a mesma etapa e aí eu vou ficar reforçando aqui para vocês, tá bom? Mas é isso. Tô tirando o integral e tô arranhando a tip. Agora eu venho com o passo 1, que é o desidratador, vou passar só na unha natural. Eu não passo PrEP no gel na chips, porque tem chip que não aguenta o álcool, né? E aí ela desmancha todinha. Agora eu venho com o primer ácido, passo só um pouquinho no unha natural e vou deixar ele evaporar, tá bom? Quando ele evaporar todo, quando a unha ficar sequinha de novo, aí eu vou vir com o passo 2. Venho com o passo 2, que é o primer adesivador. O primer adesivador, a gente passa pouca quantidade e ele não evapora. Ele fica com essa sensação de molhadinho mesmo, tá bom? Aí você vai direto depois pro gel base. Eu passo também só na unha natural, tá bom, meninas? Agora eu venho com o gel base. Esse passo 3 ele é bem fininho, muito bom. E eu passo ele em toda a unha e na tip também, tá bom? Para poder a tip grudar no gel construtor. Levo na cabine, curou na cabine lá 120 segundos. E agora eu tô escolhendo meu glitter e meu flake, que eu vou usar nessa unha. Eu escolhi um glitter mais suave, um flake suave, madrepérola branca e vai ter florzinha seca também. Eu corto a madrepérola com um cortador de unha mesmo, tá bom? E aí eu vou cortando vários pedaços aleatórios e depois eu vou colocar eles na unha. Uso esse gel transparente e vou pegar um pouquinho e vou passar nas unhas, né, que eu vou fazer decoração. Venho com o meu glitter, com o dedo mesmo, eu pego e coloco só até o meio da unha. E aí eu dou uma espumadinha com o pincel, pra não ficar aquele negócio reto. Aí minha cliente decidiu que ia passar glitter em todas as unhas. Então eu vim passando gel transparente nas outras unhas também e vim com glitter, né, nas outras unhas. O dedinho eu passei com o pincel porque eu já não estava conseguindo alcançar o fundo do pote de glitter com o meu dedo normal. E aí depois que eu aplico, eu faço um esfumadinho com o pincel para poder não ficar aquele glitter reto. Levei na cabine por pelo menos 30 segundos. Agora eu venho com a próxima camada de gel transparente para poder fazer a aderência, né, das madrepérolas. Vou colocando aleatoriamente
na unha da cliente conforme eu acho que vai ficar harmônico, entendeu? É no olhômetro mesmo. Eu olho e falo assim, não, tá legal, e aí eu vou colocando. Aí eu tento, assim, sempre equilibrar, eu venho passando flake. Eu não passo muita quantidade de flake para não ficar um negócio muito sobrecarregado. Eu tento espalhar o máximo possível para não ficar, sabe, muito. Eu quero esse fundinho transparente. Então, assim, eu não sobrecarrego a unha. Agora eu venho cortando as flores secas. Eu vejo qual flor tá mais bonitinha e vou cortando para poder colocar na unha. Eu corto mais ou menos a quantidade que eu vou usar para poder não ter que voltar e cortar de novo. E eu gosto de cortar com o alicate mesmo. Venho passando mais uma camada de gel transparente e coloco as flores secas. O ideal é não mexer muito com a flor, porque senão ela sai as pétalas, ela se desfaz. Então, assim, é, olha bem onde você vai colocar para não ficar mexendo muito com ela. E aí eu vou colocando aleatoriamente, conforme a cor que a cliente quer. E é isso, eu mandei para a cabine por 120 segundos. E agora eu vou fazer o ponto de tensão. Eu vou tirar uma pétalazinha que estava no pincel. Eu vou pego uma pérola de gel e vou boleando e levando para todo o lado da unha. Aí eu desço com gel. E se tiver acúmulo, eu tiro. Aí eu levo para as laterais, para a ponta. Tiro o excesso que está na cutícula. Vejo se tá certinho o gel na unha e mando para a cabine. Pego uma bola grande, vou boleando aí na da cutícula, fazendo esses movimentos de
flutuar o pincel e depois eu venho arrastando para a ponta. E levo para as laterais e para a ponta. Depois eu vejo de lado, se está certinho, e mando para a cabine. E vou repetir isso em todos os dedos. Nessa parte eu vou intercalando as mãos. Passo o dedinho de uma, o dedinho da outra. Passo anelar de uma, anelar da outra. Médio de uma, médio da outra. E assim vai indo, né? Se estiver faltando gel em algum lugar, eu já ponho agora de uma vez, para o lixamento ser rápido. Eu venho com bastante gel nessa unha, porque é uma unha comprida. E repito, levo o gel pertinho da cutícula. Não pode encostar na cutícula, se encostar você limpa. E vou arrastando para as pontas. Deixei secar na cabine, total, 120 segundos. O dedão separado, 120 segundos. E agora eu vou limpar, tirar a goma que fica na unha com álcool, ou prep ou acetona, para poder eu vir passando a broca. Vamos começar o lixamento técnico. Eu venho com a minha broca de tungstênio e passo nas laterais a fim de funilar para a ponta, tipo fazendo um V. Depois eu venho boleando a parte de cima e nivelando, deixando reta, mas com a curvatura da unha natural. Vou para um lado, para o outro, curvando e acentuando a ponta. Pergunto para a cliente se o tamanho tá bom. Ela falou para diminuir mais um pouco, aí eu diminuo mais um pouco. E aí eu repito esse processo, lateral para dentro, vou fazer na outra lateral. Venho na área da cutícula nivelando e passo por toda a superfície, boleando de um lado para o outro para nivelar. Olha, tem que ficar retinha a parte de cima, para não ficar aquela unha. Para não ficar uma unha alta com excesso de gel, a gente nivela o gel, a altura do gel com a altura da unha natural. Repetimos o processo. Deixamos laterais, ponta, superfície, área da cutícula. Eu gosto dessa broca 5 em 1 tungstênio porque ela é muito versátil. Eu consigo tanto nivelar a cutícula, como fazer ponta, como fazer curvatura na quadrada. E ela desgasta bem rápido. Muito boa. Eu gosto tanto da faixa amarela quanto da faixa vermelha. E também a faixa azul para fazer a manutenção, mas para fazer o acabamento, amarela e vermelha. Vou seguindo o mesmo padrão, nivela a área da cutícula.
Peço para o cliente relaxar a mão. De um lado para o outro. Esse foi o resultado. Gente, eu não fico enrolando muito, não fico voltando várias vezes, assim. O máximo que eu faço é dar uma olhadinha, porque senão perde muito tempo. E essa unha já foi uma unha demorada, porque fizemos remoção e aplicação. Achamos que o dedão ficou muito grande, então a gente diminuiu um pouco da ponta. Deixamos a parte de cima reta. E vamos trabalhando do lado para o outro, laterais, a fim de afunilar e deixar a unha mais fininha na ponta. Eu venho já aproveitando e já tiro o excesso de gel para adiantar a outra broca. Com a lixa manual, eu venho dando acabamento nas pontas. Eu uso a 100, 180. Esse tamanho pequeno eu não aconselho a comprar, fica muito ruim para poder lixar, dói a mão, dói o dedão. Então, eu aconselho vocês comprarem um tamanho grande mesmo, um tamanho normal. Eu comprei esse tamanho para poder experimentar e não gostei, não vou aconselhar vocês a comprarem. Tô usando, né, para poder não desperdiçar. Mas, voltando pra unha, eu venho mexendo as pontas e dando acabamento. Tirando aquele aspecto de mastigado da broca. E aí, a gente vai dando um acabamento, vai deixando ela mais trabalhada. Eu repito isso em direção à ponta, as duas laterais em direção à ponta. E depois na ponta eu faço só o arredondamento. E aí eu vou comparando elas outras, vendo se tá tudo ficando certo. Se eu precisar voltar, eu volto. Mas quanto menos a gente voltar, menos tempo a gente perde. Eu vou repetir isso novamente em todos os dedos. E na lateral, às vezes forma uma quininha. O lixar lateral e ponta, lateral e ponta. Então, entre eles forma uma quina. O que a gente vai fazer? A gente tira essa quina. Vou acertando as pontas e conferindo o tamanho se um tá igual ao outro. Eu coloco cutícula com cutícula para ver se tá do mesmo tamanho a unha. Se eu achar que tá um pouco maior, uma unha da outra, eu acerto a que está maior, diminuo para ficar do tamanho igual da outra. Depois que eu conferir, eu volto e vou terminar de lixar ponta e lateral das demais unhas.
Lixo a parte de baixo também. Repito o lixamento, que é lateral. Aí já desço arredondando. E depois eu só finalizo a ponta. Aí sempre sobra umas quinas nas laterais. E eu deixo essas quinas para poder ficar o arco todo arredondado na superfície de cima. Lixo por baixo, porque por baixo também tem que estar com bom acabamento, lixadinho. E agora eu volto embaixo. Eu vou tirar a pontinha para poder afinar, ficar com uma espessura mais natural. Não preciso lixar muito, porque a tip ela deixa a unha já limpinha por baixo. É só a pontinha ali mesmo para poder a pontinha ficar fina. As laterais nem precisa lixar. Você pode dar um acabamentozinho ali se você quiser, se você achar necessidade, se a sua unha ficou muito grossa. E perto do dedo, às vezes pode ter escorrido uma cola, a gente dá uma lixadinha. Mas o objetivo na almond embaixo é só aquela pontinha mesmo. Porque ela já sai perfeita por causa da tip, já sai limpinha. E aí quando eu for lixar a pontinha da unha, por baixo, eu vou descer a bundinha do motor para poder eu não deixar o motor reto e lixar a estrutura da unha. Então assim, quando você for lixar, você desce o seu motor. Desce a bundinha do motor e passa ali só na pontinha, tá vendo? Que a ponta da broca não tá encostando na unha. Porque o motor tá inclinado para baixo. Porque a minha intenção é lixar só a pontinha mesmo. Aí se eu for lixar ali perto do dedo, a gente dá uma levantada na bunda do motor. Depois eu venho, tiro, dando um novo acabamento, porque às vezes fica resto de plástico da tip, aquelas rebarba. E aí a gente passa novamente só para poder finalizar o acabamento. Às vezes a broca também come um pouco da ponta. Então a gente repassa a lixa manual para poder ficar retinho. Venho com a minha lixa, minha broca fina e vou nivelar o gel com a unha natural. Para quando crescer não ficar um degrau, não ficar um morro. O objetivo é crescer imperceptível. Que não fique aquele degrau que não dê para ver que está com alongamento. É óbvio que isso é um alongamento pelo tamanho, pela estrutura, pela decoração, mas a gente busca o mais natural possível, o mais perto do natural. Não é porque é alongamento que a gente vai deixar um toleto, um morro em cima da unha. A gente vai tentar fazer o mais natural possível. E esse acabamento que estou fazendo agora, ele faz parte de um acabamento natural, de uma unha com naturalidade.
A gente já aproveita e tira qualquer gel que esteja grudado na cutícula ou qualquer pelinha. Porque se tiver gel ou pele, né, ou cutícula grudada na cutícula, vai dar descolamento. Então não pode ter cutícula grudada na unha e nem gel grudado na cutícula. Porque, porque se tiver gel grudado na cutícula dá descolamento. E se tiver cutícula grudado na unha dá descolamento. Então a gente tem que impedir de dar descolamento para o seu retorno voltar perfeito, impecável, sua unha voltar com 30 dias sem bolha, sem descolamento. E agora eu vou dar uma polida nessa unha. A polida serve para no acabamento, tirar as marcas de broca, tirar arranhado, a unha ficar lisinha. Então a gente vem com a polidora, que é essa broca, desculpa, que é essa lixa. Essa lixa tem, você pode achar como lixa bloco, lixa polidora, lixa buffer. Essa que eu tô usando é lixa buffer 100/180. Muito boa. Eu uso a gramatura mais fina, o lado mais fino que eu passo. Dependendo, se minha broca arranha muito, que eu tô vendo a arranhadura, os arranhões da broca, eu passo a parte mais grossa e depois eu volto pra cima. Agora eu venho, né, tirei o pó e passo o meu amolecedor de cutícula. Gente, de todos que eu já experimentei, esse da Repose em gel é o melhor que tem. Agora eu venho com o paninho e vou removendo a cutícula. Abro o alicate bem pouquinho para poder não machucar. E tiro a segunda camadinha de pele. Eu costumo tirar só o superficial da cutícula. Não tiro cutilagem, não faço cutilagem funda. Fica muito difícil cutilar com a câmera na frente do nosso rosto. Depois que eu fiz a cutícula, eu venho removendo o pozinho e já venho com o meu top coat. Usei o top coat da DZ. Gosto muito dele, ele tem um brilho muito, muito bom. E o pincel dele é muito bom também. Ele é o meu segundo top coat preferido. Faço uma quantidade pouca para não dar barriga. Chego bem próximo da cutícula. Passo por toda a superfície.
E após eu passar o top coat, eu levo na cabine por 120 segundos. Depois que a mão toda secou, eu peço para a cliente colocar só o dedão também na cabine. Por baixo, eu não tenho costume de passar top coat, porque a tip já deixa lisinho, não gruda sujeira na aplicação da tip. Mas a cliente gosta, faz questão e eu não ligo de passar não. Aí eu vou passando já de uma vez, para poder já secar tudo na cabine. Quando a decoração também é transparente, precisa passar sim o top coat, com tip ou não, para poder aparecer melhor a decoração. Quando o fundo da decoração é transparente. Levo pra cabine. Ó o tchan que deu, só o top coat embaixo. Coloco um paninho aí pra tirar foto. Tirei o zoom da câmera. Abro ele meio bagunçado mesmo. Pego a mãozinha da cliente, um olhinho de cutícula. Eu gosto desse óleo da Volia, é muito cheiroso. Esse óleo é extremamente cheiroso. Se puder, comprem. Se não puderem, compre da Beltrage também, que é mais barato e também é muito bom. Mas esse tem um cheiro de perfume surreal de gostoso. Eu passo bem pouquinho na cutícula para poder tirar todo ressecado, pozinho. Disfarça também a cutilagem se tiver alguma pelinha levantada. Passo também um pouquinho nos dedos da cliente e venho esfregando para tirar o ressecado, né? Porque a gente passa álcool na mão da cliente, voa muito pó. Esse é o resultado, gente. Olha que coisa linda. Ficou perfeito o Jonatif. Nem parece que é uma aplicação de Jonatif tão perfeito que tá. Tudo transparente. Olha esse brilho. O flake, o glitter, o color, a madrepérola branca ficou muito bem casados. A flor seca ficou muito bem posicionada. Ficou uma gracinha. Uma das minhas unhas favoritas.